Oi, tudo bem, gente? Meu nome é Bruna. Eu vou falar pra vocês a respeito da minha jornada de tentante, porque essa jornada foi muito dolorosa pra mim e com certeza foi algo que eu posso passar pra vocês de experiência, de força, né? Enfim, tudo que a gente passa como tentante não é fácil. E se você é novo aqui, você nunca me viu, se você quer mais saber sobre o conteúdo, meu conteúdo é voltado à rotina do dia a dia, maternidade, dicas, algumas coisas, passeios, vlogs. Se inscreva aqui no meu canal e se você gostou do vídeo, dá um like, tá? Então, gente, é o seguinte, eu vou começar a falar da minha jornada. Gente, no total foram 2 anos e meio de tentativa. 2 anos e meio para mais ainda de tentativa. E não foi nada fácil. Passei maior luta com isso. Eu sofri muito. Ai, só quem passa por isso sabe como que é. A gente sofre muito, sofre demais, sabe? Como que foi? Foram 2 anos e meio de tentativa. E não foi fácil, essa época foi muito sofrida pra mim, sabe? A cada positivo que a gente... Por mais a cada negativo que a gente tinha, porque quem é tentante sabe, a gente faz teste de gravidez direto, faz teste de... Depois, quando você vai pegando, né, costume, você vai fazendo, pesquisando, né? Aí você vai fazendo mais coisa. Eu sei muita coisa sobre isso, inclusive eu vou falar aqui algumas dicas, eu vou dar algumas dicas que eu sei que tem, que eu fiz também muito. E quem sabe pra você dar certo isso. Foi assim, ó. Eu comecei a querer engravidar depois que uma amiga muito íntima minha, ela sofreu um acidente e não resistiu. E aí eu fiquei muito mal mesmo. Fiquei doente, de fato, fiquei muito mal, muito depressiva. Fiquei com síndrome do pânico, atacou tudo que eu já, né, tinha o histórico. Aí o Diogo falou assim, amor, vamos ter um filho? Quem sabe você não melhora com isso, você não dá uma animada e tal. A gente acabou de casar, tinha 3 meses de casado. Eu falei assim, ai, vamos sim. Só que eu tava tão doida, gente, sério, eu tava tão doente, eu não tava normal. E aí, vocês acreditam que eu engravidei na primeira tentativa? Aconteceu tudo isso em agosto. Ele falou em setembro. Em outubro eu tava grávida. E aí eu descobri gravidez, só que eu tava tão mal que eu, na verdade, não ia conseguir. Aí eu tive um aborto espontâneo, com 5 semanas. Tudo bem, só que depois disso eu não tinha muito esse desejo de engravidar assim, sabe? Imediatamente depois de casar. Depois comecei, isso floresceu em mim. Aí despertou em mim essa vontade que foi insuportável depois, né? Porque aí eu não consegui tão rápido assim. E aí foi muito frustrante, né? Todo mundo que é tentante sabe como que é essa situação que a gente passa, né? E eu orava muito, conversava muito com Deus, pedia tanto pra Deus e tal, pesquisava, fazia muitas coisas. Eu fiz tudo que vocês podem imaginar de tentante. Eu medi a temperatura basal, né? Quando você acorda, você coloca o termômetro lá, né? Eu deixava em cima da minha cabeceira o termômetro. Aí, quando eu acordava, antes de fazer qualquer esforço, eu ia lá e pegava, assim, o termômetro, já colocava embaixo da minha língua pra ver a temperatura basal, pra saber se eu tava ovulando. E aí, eu lembro que meus ciclos eram muito desregulados. Aí eu fui no médico, tava tudo bem, não tinha nada. Eu era desregulada mesmo e tal. E eu tinha ovulação tardia, né? Demorava pra ovular. E meu ciclo era assim, era todo bagunçado. Então era muito difícil mesmo. Só que eu não tinha nada, tava saudável, não tinha nada. Beleza. Aí eu também... Aí quando eu vi que eu ovulava, eu comia abacaxi, que é por causa da bromelina, né? E comia abacaxi com aquele... Sabe o miolinho? Com aquele miolinho e tal, que é a principal pra poder engrossar o endométrio. Gente, eu fazia tanta coisa. Levantava a perna depois, né, do namoro. Levantava a perna, deixava lá em cima. O nosso Diogo me ajudava a colocar minha perna pra cima. A gente queria muito mesmo. Ele também, a gente queria muito, vocês têm noção. Então, assim, foi um processo muito doloroso. Aí depois por fim, passou bastante tempo. Eu fui ao médico, falei, olha, eu quero fazer tratamento pra engravidar. Ele falou assim, olha, Bruno, tá tudo bem com você? Eu posso fazer pra você um estímulo do seu ovário, pra você ovular. Você vai tomar esse remédio e tal, e médico, você sabe, médico, assim,
eles dão coisas mais fortes, né? Coisas, é remédio mesmo, não é natural, igual a gente costuma fazer. Ele me deu remédio, eu tomei esse remédio pra estímulo de ovário, gente, foi a pior coisa que eu fiz. Eu lembro até hoje. Ele falou, Bruno, você vai fazer o teste de ovulação, mas você vai namorar um dia sim, um dia não, antes mesmo de você ovular, tal, né? Falei, tá. E eu já fazia isso, era assim que era meu combinado com o Diogo, era um dia sim, um dia não. Porque assim a gente tinha mais chance de dar certo, né? Chegou em casa e agora eu vou terminar de contar pra vocês como que foi a história. Ó, resumindo, eu fiz tudo que o médico mandou, me arrependi porque eu fiquei muito mal. Porque foi assim, não engravidei, mesmo eu ovulando, e eu super ovulei. Então me deu cisto no ovário, nos 2 ovários inclusive, por conta desse remédio, desse super estímulo. E isso me prejudicou, né? Acabou me prejudicando. Não era pra ter feito esse super estímulo, porque eu ovulava. O problema era que eu não engravidava. Então, o que ele quis fazer é que eu ovulasse. Só que eu já ovulava naturalmente. Demorava, mas acontecia. Enfim, tava normal comigo. Só que fazer esse subestímulo me fez mal. E eu lembro, gente, que eu chorava de dor. Porque, nossa, quando desceu minha menstruação, eu chorava. Eu chorava, chorava, chorava. Foram as cólicas mais dolorosas que eu senti até hoje na vida. Eu lembro que eu fui tomar banho, assim, era meio-dia, assim, acabada, morrendo de dor, com muita dor. Eu chorava e jorrava sangue, coágulo. Foi uma coisa horrorosa. Foi horrível, horrível. Não fiz mais isso. Depois disso eu fiquei bem desanimada, fiquei bem triste. Porque foi quando eu fiz esse tratamento, não deu certo e tal. Eu tava muito chateada, tava muito frustrada. E eu era nova, não tinha nada, não tinha explicação. Então eu pedia tanto pra Deus, eu falava, Deus, o Senhor conhece meu coração. Eu te peço que, por favor, se não for da sua vontade, tira esse desejo do meu coração. Tira esse desejo do meu coração. Eu tô sofrendo muito, eu não aguento mais. Todo mundo engravida, todo mundo, tipo assim, do meu lado. Eu falava, as pessoas que não têm condições de, por exemplo, condições, não falo financeira, mas eu falo assim, pessoas que usam muita droga, essas coisas assim. O pai que não cria filho. Pessoas que a gente via, por exemplo, homens, mulheres, enfim, que usava droga, bebia muito e tal, e tinha filho, não tinha nem assim. Eu falei, Deus, por que o Senhor dá filho pra esse povo? E pra mim, pro meu marido, que somos responsáveis, cristãos, a gente sabe, né, trabalhador e tal. E simplesmente não acontece. E o Senhor conhece o meu jeito. Eu vou cuidar muito bem da minha criança, né? E eu falei, Deus, sinceramente, eu falei pra Deus, entrego nas suas mãos. Eu já tava entregue, a minha oração sempre foi a mesma. Falei, Deus, entrego nas suas mãos, que seja feita a sua vontade. Eu já não sei o que o Senhor quer pra minha vida. Mas se o Senhor não quiser que eu tenha filhos, eu pedia, por favor, tira do meu coração, pra eu não sofrer. Que eu não quero sofrer mais do que eu tô sofrendo, né? Eu não quero sofrer mais com isso, eu não quero mais querer isso, se não for da sua vontade, se não for pra eu ter. Aí não tirava, não saía do meu coração, não saía. O Diogo fazia a mesma oração, ele também estava sofrendo muito. E aí minha irmã ficou grávida, minha cunhada ficou grávida, várias amigas, acontecia e tal, e eu nada. E eu falei, Deus, eu tô fazendo nada de errado, estou tudo certo. O Senhor realmente que não tá querendo. Falei, tudo bem, o Senhor sabe todas as coisas muito melhor do que eu. E melhor do que ninguém, né? Então, as coisas nas suas mãos é a melhor coisa que tem. Então tá bom, eu confio, peguei, comprei umas vitaminas lá pra eu tomar, continuei fazendo, assim, o tratamento natural, que era namorar e tal. Tratamento natural. Era o que a gente fazia naturalmente, né? A gente namorava como casal e tal. Mas eu desencanei também, eu desanimei muito depois disso. Eu fiquei muito frustrada, porque foi muito doloroso. Tanto psicologicamente quanto fisicamente, me doeu muito. Psicologicamente, principalmente, eu fiquei esgotada. Eu falei, não aguento mais, eu não quero saber mais, chega. E aí, antes disso, eu esqueci de contar esse detalhe. Começou as coisas sobrenaturais, começou. Uma senhora, a gente foi visitar uma igreja que a gente ia há muito tempo, só que a gente já não era membro mais, mas a gente gosta do pastor, a gente foi visitar e tal. E aí uma senhora, muito senhora mesmo, ela pegou do nada, no meio do culto, assim. Tava no louvor, na hora do louvor. Eu, o Diogo, só a gente. Louvando e tal, né, na hora do louvor. E aí ela veio na direção dele, entregou na mão dele um bilhete que tava escrito assim:
Sua mulher será como árvore frutífera. Aí na hora que ele leu, eu vi que ele fez assim, ó. Ele não conhece a mulher, nem eu conheço ela, não sei quem é. Até hoje, se eu ver ela, eu não sei quem é ela. Ela entregou e ele fez assim. Eu falei, o que foi? Aí ele, lê isso aqui. Aí eu li. Aí eu falei, meu Deus, é a resposta das minhas orações. Por isso que Deus não tirou o desejo do meu coração, porque Ele vai fazer um dia. Eu não sei quando, não é na minha hora, na hora dele, mas Ele vai. Eu confiei, sabe? Eu falei assim, amém, Deus, amém. Eu entendi tudo, né? Que era da vontade dele que eu seria mãe, que nós seríamos pais. Aí eu pensei, falei, tá, resposta de oração, isso é resposta de oração, Deus tá respondendo a gente, Deus tá falando com a gente. Falei com o Diogo e tal, ele ficou super feliz e a gente entregou e confiou. Aí passou quase um ano, mais ou menos, foi onde, antes um pouco, eu comecei a tomar vitaminas. Eu tomei algumas vitaminas e foi um mês só de vitamina, eu acho. Vitamina A, C, D, essas coisas, vitamina mesmo, pro corpo. Eu tomei só um mês disso, passou mais de 4 meses. Eu parei de tomar, passou uns 4 meses. Acho que realmente não teve nada a ver com as vitaminas, sabe? É muito bom, você que tá tentando engravidar, é muito bom que tome. Eu até recomendo muito que você tome. Eu tomava ácido fólico. Ácido fólico é essencial pra preparar o útero tal, e o bebê, o tubo neural do bebê. Então tome ácido fólico se você tá tentando engravidar. E tome também, se possível, vitaminas de vitamina A, B, C, do complexo B, vitamina C, proteína. Tem uma alimentação boa que vai te ajudar muito. Aí, enfim, acabou o remédio, eu parei, acabou a vitamina. Aí passou uns 4, 5 meses, mais ou menos. Tive cólica renal. Nesse dia que eu tive cólica renal, a mulher fez um ultrassom em mim. Eu falei assim, porque ela tinha que ver os rins. Aí, eu aproveitei porque eu lembrei, a minha amiga foi comigo esse dia. Ela foi comigo, ela falou, Bruno, você não tá grávida? Sabe quando você tá viajando, daí você vai se tocar, você fala, nossa, minha menstruação tá atrasada faz 2 ou 3 dias. Eu não lembro se era 2 ou 3. Eu falei, não tô não, né? Não engravidei até agora. Eu pensei, não engravidei até hoje, já faz mais de 2 anos, 2 anos e meio tentando. Não engravidei até hoje, acho que agora. Não, mas sabe quando no fundo você meio que sente que pode ser que dessa vez você esteja grávida? Eu pensei no fundo, mas eu falei pra ela, não. Eu acho que não. Aí, só que na hora que a mulher foi fazer a ultrassom no meu rim, eu pedi pra ela passar no meu útero e ver como que tá o meu endométrio. Eu queria saber se meu endométrio tava grosso ou como que ele tava. Porque dependendo de como tivesse, eu teria chance de estar grávida. Na hora que ela passou, ela falou assim, olha, seu endométrio tá bem grossinho. Se você não tiver grávida, vai descer hoje. Eu falei, tá bom. Fui pra casa, encanada já. Comprei um teste de gravidez. Falei, olha, eu tô achando que dessa vez eu tô, sabe? Aí eu não contei pra ninguém, não falei nada pra ninguém. Peguei e eu fiz um teste de madrugada, porque eu queria fazer na primeira urina do dia. E a primeira urina do dia foi às 4 e pouco da manhã, 5 horas da manhã. Na hora que eu fiz o teste pela primeira vez na minha vida, o teste deu positivo, eu falei, meu Deus. Porque da outra vez eu não fiz esse teste de farmácia. Eu tava tão cansada. Quando eu fiquei grávida de verdade, da outra vez que minha amiga morreu, que eu comentei aqui, eu não fiz esse teste de farmácia, eu fiz logo o de sangue. Então eu nunca tinha me deparado com um teste de farmácia positivo, sempre negativo, sempre negativo, sempre negativo. Na hora que eu vi o positivo, eu senti tanta coisa. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Eu olhava pro teste, na hora deu 2 pontos. E o segundo ponto era bem fraco, porque ainda tava muito no começo, né? Mas ele apontou, sabe? E o teste de farmácia, ele não erra. Ele não erra positivo, negativo ele erra, mas positivo ele nunca dá falso positivo, não existe no teste de farmácia. Porque antes de passar pela urina, ele passou pela sua corrente sanguínea, então é certeza que estava grávida. Eu peguei esse teste, fiquei doida, falei, meu Deus, que incrível. Eu falei, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E aí, o Diogo dormindo, eu falei, não vou acordar ele, eu quero fazer uma surpresa, tal. Só que o Diogo me conhece e o sono dele é super leve. Na hora que eu piso no chão, ele acorda. O Diogo é desse nível. Aí, era julho de 2019. Mais ou menos que dia? Foi dia 6
dia 6 ou 7 de julho, que eu descobri a gravidez. Aí ele acordou perguntando o que estava acontecendo, o que eu tinha, por que eu tava daquele jeito eufórica, andando pra lá e pra cá. Perguntou se estava tudo bem, porque eu sou uma pessoa ansiosa, e quando eu passo mal de crise de ansiedade, principalmente antes, quando eu passava, ele que me acalmava. Então ele perguntou, tá tudo bem? Você tá tendo crise de ansiedade? Então eu falei, não é isso não. Aí eu não aguentei, eu queria até fazer uma surpresa pra ele, mas eu contei o que tava acontecendo. Aí ficou os dois sem dormir. Nós dois perdemos o sono e não dormimos mais. Nossa, ele ficou super feliz, ele fez uma festa. Aí todo mundo tava perguntando por que ele tava tão feliz aquele dia, e ele não queria contar nada antes de eu fazer o teste de exame de sangue de gravidez, né? Aí eu fiz o teste de sangue, deu positivo, e aí tava grávida, gente do céu. Assim, aí eu comecei com o pré-natal já super rápido e tal. Agora, aí eu tive meu filho, o Theo. O Theo, ele é maravilhoso. Hoje ele tem 2 anos e 8 meses. 2 anos e 9 meses. 2 anos e 9 meses. Ele é maravilhoso, meu filho, gente. Vocês não têm noção. Coisa mais fofa do mundo. Eu amo demais aquele menininho. É um amor que não tem explicação. É uma coisa divina, realmente. Eu vi cada cuidado de Deus, cada promessa de Deus sendo cumprida. E o Theo tem promessa. Com 4 meses, ele teve uma palavra direcionada a ele da parte de Deus. E depois de passou 2 anos, ele teve outra palavra, quase 2 anos. Ele teve outra palavra através de outra pessoa, falou o nome dele sem saber, sem conhecer. Gente, o menino tem propósito, maravilhoso. E, gente, aí tá, agora eu tô grávida de novo. Tô de 30 semanas, fui lá fazer os exames, de rotina, né, de gravidez, A minha barriga tá enorme. Eu tô grávida de 30 semanas, 7 meses, e agora eu vou ter uma menininha. Como eu engravidei dela, não teve nada de especial, porque a gente não tava planejando. Na verdade, dela foi muito sobrenatural também, as 2 vezes, né, os meus 2 filhos, foi sobrenatural, porque a gente teve avisos da parte de Deus. Então, realmente foi o propósito de Deus. Gente, pode parecer isso que eu tô falando, pode parecer loucura pra muitos, mas é um fato. Aconteceu comigo, aconteceu e é visível, é muito real isso, entende? Ele falou pra mim, Deus falou através da minha cunhada em maio desse ano de 2022, e ela teve um sonho e uma voz falou pra ela que eu ia engravidar em 2022, ainda esse ano. Aí eu falei, não, de jeito nenhum, não vou não e tal, esse ano não vou não quero, a gente não tem pretensão, não tá tentando, a gente não... E eu pensei que se eu fosse engravidar de novo, eu teria que me esforçar também, ia demorar, se eu quisesse tentar, eu ia ter que ficar tentando muito tempo. Gente, maio ela falou isso. Junho começou, outros sonhos. A minha tia falou assim, eu sonhei que tava chegando uma menina pra nossa família. Aí eu falei, não sei de quem que é, né? Pensei, né? Só que aí eu comecei a sentir também que eu comecei a sentir, e o Diogo começou a sentir que a gente ia ter mais um filho. Não sabia se era menino ou menino, mas a gente sabia sentia que ia ter mais um filho e que tava muito próximo. E aí, gente, passou maio. Em junho eu engravidei e eu não sabia. Vocês acreditam que eu descobri a gravidez no mesmo dia que eu descobri a do Theo? E vocês acreditam que a minha filha, a Clarinha, ela tá prevista para nascer no mesmo dia que o Theo? Dia 2 de março. Data prevista do parto, 2 de março. Eu falei, meu Deus do céu. Eu descobri no mesmo dia que eu tava grávida dele, eu descobri a dela também. Aí a data do parto prevista é a mesma data do Theo. Eu falei, gente, o que é isso, né? Que loucura. Gente, mas a minha história de tentante foi essa, não foi nada fácil. Eu sei que tá passando por isso, gente, que não é fácil, é uma coisa terrível, é inexplicável. Eu sou muito empática por tentantes. Hoje eu olho assim pra mulher que tá tentando engravidar, eu dou força a ela, eu dou forças a ela. Porque, gente, não é fácil, não é fácil.
a gente sofre muito, porque você quer e não acontece. E não tem nada de errado, você fica investigando, você fica procurando alguma coisa pra justificar isso. E às vezes, muitas vezes não tem, muitas vezes tem. Mas quando tiver, faça o seu tratamento normal, e igual tem que fazer com qualquer doença. Assim. Por isso que eu peço que Deus abençoe as tentantes. E quando o Theo, até hoje eu olho pra ele, dormindo assim, eu choro. Falei, como você foi desejado, Theo? Você não imagina o quanto você foi desejado. Aí eu falo, obrigada, meu Deus, muito obrigada. Eu choro, gente. Eu choro do tanto que eu sei que eu sofri. Foi difícil. Foi muito difícil. E hoje eu tenho ele, eu me sinto muito, muito realizada, sabe? Temos dificuldade, gente. Maternidade não é tudo flores. É bem difícil, muito desafiador. Às vezes é muito limitante pra você, principalmente pra mãe, né? Principalmente pra mãe, a gente fica muito limitada. A gente sente falta de quem a gente era, de fazer as coisas que a gente fazia. Mas não tem nada que se compare. É uma coisa surreal, maravilhoso também, sabe? De bom, um amor espetacular, divino, que não tem explicação nenhuma. Mas, gente, eu peço que vocês, peço a Deus para que abençoe todas as tentantes. Abençoe, Pai. E que o Senhor... Aí eu peço, né, que Deus dê muita força, muita força. E eu peço a mesma coisa que eu pedia pra mim, que se não for da vontade de Deus, que Ele tire do seu coração esse desejo. Que se for pra você não ser mãe, que Ele tire de você esse desejo do seu coração. Assim como eu orava por mim, eu também oro por vocês. Gente, fiquem com Deus. Um beijo. Até mais. Essa foi a minha história de tentante. E, novamente, eu falo, se você gostou de mim, de alguma coisa, se você quer me acompanhar, eu peço que você se inscreva no meu canal aqui no YouTube. Eu sou nova aqui, bem nova. Comecei semana passada. Mas eu vou criar conteúdo, tô criando vlog, tô gravando bastante coisa pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Beijo. Fiquem com Deus.